Bom dia, hoje é 7 de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, caros ouvintes, bom dia, vamos que vamos, bora. Eu acabei de voltar do CrossFit, então minha serotonina tá lá em cima, 5, 6, 7, 8, vamos fazer esse podcast aqui muito rápido. E se você está se perguntando, você que é um ouvinte novo, eu cliquei no podcast errado. Isso aqui era um podcast da Bloomberg Linha sobre negócios e tem uma pessoa gritando no meu ouvido que ela fez CrossFit. Não é isso mesmo. Em algum momento a gente chega nas notícias, às vezes eu não sei se eu fico mais preocupado com o novo ouvinte ou com o anunciante que começa a escutar o podcast achando que vai ser uma coisa super séria. Então vamos para as notícias. Vocês reclamaram ontem que o podcast ficou um pouquinho menor, então hoje ele vai seguir sendo menor mesmo, porque amanhã teremos um episódio especial. Atentos, teremos um episódio especial um pouquinho mais longo. Então aqui é freestyle, às vezes ele tem 26 minutos, às vezes ele tem 10, às vezes tem 12 e por aí vai. Mas selecionamos notícias interessantíssimas para você, a começar por você que gosta de um lanchinho, essas horas da manhã, vamos falar sobre o McDonald's, que está planejando expansão e quer chegar a 50 mil restaurantes até 2027. Teve um episódio aqui que a gente falou sobre o Subway, que aparentemente ele está em todas as cidades brasileiras, não todas, é uma figura de linguagem, mas vários ouvintes relataram morar em pequeninos municípios e tem um Subway. Então você vai me contar também ao final do episódio se tem um McDonald's aí na sua cidade. Também vamos falar sobre quase como 1/3 dos novos unicórnios perdeu a marca de $1 bilhão, e como estamos falando aqui de empresas e não cavalos alados. Também vou te contar sobre como a Amazon está cortando taxas para vendedores nos Estados Unidos de olho na concorrência, mais especificamente ela, a Shein, onde você comprou mimos e ficaram presos em Curitiba às vezes. Também vamos falar sobre como a Gol está caminhando para uma nova reestruturação e a S&P, que é uma agência de classificação de rating, cortou a nota de crédito da empresa. Vou te explicar o que isso significa na sua vida. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias de economia, negócio, mercado financeiro e às vezes ver uma bobeira relacionada a isso tudo, você vai seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais, pois lá a gente usa às vezes de um pouquinho de humor para te explicar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Gostaram desse meu novo slogan? Eu vou apostar nele daqui pra frente. E é isso. Vem aí os reclames do Plim Plim, como diria nosso querido Faustão. Roubei mesmo a frase dele, me sentindo direito. E depois disso vem as notícias. Vamos embora. O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante. Você. Pense nisso na hora de investir. O McDonald's planeja chegar a 50 mil unidades em todo o mundo até 2027, no que a empresa chama de período de expansão mais rápido da sua história. Mole, a rede de fast food tem atualmente mais de 41 mil restaurantes e já se comprometeu em abrir mais de 2 mil estabelecimentos até o final deste ano. A nova meta destaca as maiores ambições da gigante dos hambúrgueres enquanto busca sua próxima fase de crescimento. Farei uma correção, eu acho que a maior ambição da gigante dos hambúrgueres foi quando eles lançaram um joguinho para um computador baseado inteiramente no mundo de Ronald McDonald. E foi o único videogame que eu já joguei na minha vida, se é que aquilo pode ser considerado um videogame. Mas se eles mesmos estão falando que essa ambição de agora foi maior do que tentar lançar um videogame no mercado, como brinde do McLanche Feliz, quem sou eu para negar? Voltando à notícia, alguns dos novos restaurantes devem ser apenas para entrega ou drive-thru, mas a grande maioria seguirá o formato tradicional do McDonald's, que inclui áreas de refeições, segundo o CEO Chris Kempinski em entrevista. A abertura de novos restaurantes vai impulsionar as vendas geradas por lojas franqueadas e operadas pela empresa em 2% no próximo ano e em 2,5% anualmente após 2024, segundo o McDonald's em um comunicado nesta quarta-feira.
A empresa espera que as vendas, por meio da métrica de vendas globais, alcancem 130 bilhões de dólares neste ano, segundo executivos em uma apresentação a investidores. Considerando apenas os Estados Unidos, as vendas devem ultrapassar os 50 bilhões de dólares. A ampliação da presença da rede faz parte de um plano de crescimento plurianual que inclui um impulso renovado de marketing, melhoria nas ofertas básicas do menu, como hambúrgueres, e investimento em canais digitais, incluindo entrega, aplicativo móvel e quiosques. O McDonald's planeja abrir 900 novos restaurantes nos Estados Unidos até 2027 e mais 1.900 em mercados internacionais, onde a empresa opera e franqueia restaurantes, segundo o diretor financeiro Ian Borden em uma apresentação a investidores na quarta-feira. E o Brasil estava no foco do McDonald's na última década, junto com a China, na aposta de novos restaurantes. A rede adicionou 5.000 restaurantes entre China e Brasil. Lembrando que aqui no Brasil, a rede de fast food é administrada pela Arcos Dourados, que é uma empresa argentina que tem mais de 2.100 pontos do McDonald's na América Latina e no Caribe. Um unicórnio, também conhecido como licórnio ou licorne, é um animal mitológico que tem a forma de um cavalo, geralmente branco, com um único chifre em espiral. O nome unicórnio deriva do latim unicornis, do prefixo uni e do substantivo corno, um só chifre. Sua imagem está associada à pureza e à força. Segundo as narrativas, são de seres dóceis. E não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre outro tipo de unicórnio. Gostaram da minha introdução? Não sei, fofo falar de unicórnio. Unicórnios no mundo corporativo startupeiro são empresas que atingiram valuations, que são avaliações do mercado, acima de $1 bilhão. Eles são chamados assim pois são considerados raros, são empresas raras, startups que as startups nem sempre chegam lá, né? E agora que elas chegaram, uma forte correção nos valuations, nessas avaliações do mercado privado, tirou o status de alguns dos chamados unicórnios, tornando mais difícil para algumas startups buscarem as suas aguardadas ofertas públicas iniciais, ou IPOs na sigla em inglês. Tem aí uma trajetória meio que natural ou mais comum para as startups que passa por unicórnio e depois, para elas continuarem expandindo os seus mercados, elas têm a opção de abrir capital na bolsa, se assim considerarem vantajoso, de acordo com as ondas do mercado. De 128 empresas fechadas que atingiram valores iguais ou superiores a $1 bilhão até 2021, quase 90% foram avaliadas com valores inferiores em negociações privadas, de acordo com a Ford Global, uma operadora de plataforma de negociação alternativa. Cerca de 1/3 dos valuations das startups no grupo rastreado pela Ford caiu abaixo de $1 bilhão, o limite para ser considerado um unicórnio. A queda mostra os desafios para as empresas que levantaram capital a valores elevados no auge de 2020 e 2021 e que esperavam realizar um IPO enquanto o mercado estava em grande parte fechado para novos entrantes. Essas empresas têm evitado fazer novas rodadas de investimento com medo de atrair um valuation mais baixo do que em suas rodadas anteriores, o que pode carregar um estigma. Apenas 2% de um grupo mais amplo de 513 unicórnios monitorados pela Ford no final de 2021 até 30 de setembro perderam seu status por meio de um down round, isto é, uma rodada em que a empresa é avaliada com um valor menor do que da rodada anterior. Sabe quem sabe muito sobre isso? Porque assim, pergunta, apertou um botão, sai várias informações. Isabela Fleischmann. Isabela Fleischmann é literalmente uma expert, ela me ensinou tudo que eu sei sobre startups e ela é ótima explicando essas coisas. Então, eu vou deixar para a gente comentar essa notícia aqui, porque ela é muito interessante e também para ela explicar um pouquinho melhor sobre o mercado privado e como essas empresas conseguem captações de dinheiro, como acontecem esses down rounds, como que as empresas deixam de ser unicórnios. Vou deixar isso tudo para amanhã, pois spoiler alert! Alert, porque esse sotaque... essa é a surpresa. A Isabela vai estar por aqui amanhã. A Amazon está reduzindo significativamente as taxas cobradas aos vendedores de roupas com preços abaixo de $20 nos Estados Unidos, um sinal de que está se preparando para uma guerra de preços com a chinesa Shein, e estamos aqui ansiosíssimos para conferir isso, não somente como clientes, mas também como consumidores de notícia. Na terça-feira, a Amazon anunciou que irá reduzir as taxas para vendedores em produtos de vestuário com preços abaixo de $15 para 5% a partir de janeiro. As taxas para as roupas com preços de $15 a $20 vão cair para 10%,
e as comissões em ambas as categorias eram anteriormente de 17%. É raro a Amazon reduzir as taxas que cobra dos vendedores na sua loja online, e nenhuma outra mudança desse tipo foi anunciada. Isso sinaliza que a companhia está buscando atrair vendedores que oferecem roupas de baixo custo, uma área em que a Shein se destacou com seus moletons de $9 e outras peças baratas de vestuário. Segundo Lucas Barnes, um ex-executivo da Amazon e que fundou a P&W Web Marketing, uma empresa de consultoria, abre aspas para ele, isso tornará a Amazon muito mais competitiva na categoria de vestuário de baixo preço, porque $1 ou $2 pode fazer uma grande diferença, fecha aspas. A Amazon domina o e-commerce nos Estados Unidos, capturando mais de $1 a cada $3 gastos online, sendo cerca de 6 vezes maior do que o seu concorrente online mais próximo, o Walmart, de acordo com a Insider Intelligence. No entanto, ela enfrenta novas ameaças de empresas chinesas. Isso inclui a Shein, que planeja realizar um IPO, oferta pública inicial, em 2024, e a Temu, um aplicativo de compras lançado nos Estados Unidos no ano passado, que oferece grandes descontos em diversos produtos. O aplicativo de mídia social, ótimo, o TikTok da ByteDance também lançou uma loja nos Estados Unidos no seu app no início deste ano. O anúncio da redução das taxas pela Amazon foi feito em um post no blog da companhia, que não ofereceu detalhes sobre o motivo dos cortes nem o porquê do limite a produtos de preço mais baixo. E agora vamos falar de Brasil, de companhias brasileiras. A Gol planeja reestruturar o seu balanço mais uma vez em meio a uma pesada carga de dívida e aos altos custos de se operar uma empresa aérea no Brasil. A companhia aérea contratou a Shearbury Capital para revisar sua estrutura de capital, incluindo a gestão de passivos, enquanto ajusta a sua frota e outras obrigações financeiras, segundo a empresa em um fato relevante nesta sexta-feira, como reportou a Bloomberg News. O movimento levou a S&P Global Ratings, uma agência de classificação de risco, a rebaixar a sua nota de crédito para a Gol de CCC+, para CCC-, alertando ainda para um potencial corte adicional em meio a riscos de refinanciamento. Se você achou essa sopa de letrinha muito engraçada, saiba que é uma das nomenclaturas que essas agências de rating usam para dizer aos investidores e também às pessoas que querem tomar dívidas da Gol, aos credores, se está saudável fazer isso ou não. Neste caso aqui, a S&P está falando que ficou um pouquinho menos saudável de tomar dívida da Gol. A Gol evitou uma recuperação judicial, diferentemente de muitos dos seus pares, mas foi forçada a realizar 10 processos de gestão de passivos ou aumentos de capital desde o início de 2020, segundo a empresa, em março. Esse último movimento da Gol pode, abre aspas, para Amália Bulácios e Luísa Vilhena, em nota, que são as analistas da S&P que assinaram esse relatório. Pode estimular uma discussão mais ampla sobre a estrutura de capital da empresa, dadas as fracas perspectivas de geração de fluxo de caixa e a dependência de refinanciamento nos próximos 2 anos. Fecha aspas. Este ano, a Gol anunciou uma reestruturação de dívida com o Abra Group, uma holding criada para controlar as operações da Gol e da Avianca. Tudo isso pouco tranquilizou os investidores. Os bonds da Gol em dólar, ou dívidas, digamos assim, com vencimento em 2025, que são negociados a cerca de 41 centavos de dólar, entregaram aos investidores uma perda de 2,6% no acumulado do ano. A dívida de outras companhias aéreas na região retornou em média acima de 18%, segundo dados da Bloomberg. Afissei que este seria um episódio menor. E não foi tão menor assim, tá maior do que o de ontem, eu acho, porque eu não lembro quantos minutos tinha o de ontem, só lembro de vocês reclamando. Vocês reclamam, fica na minha cabeça, fica lá. Então, cuidado com o que você fala na internet. A pessoa que tá do outro lado, ela lê e ela fica martelando o que os ouvintes estão falando pra ela o dia inteiro. A gente fica discutindo. Eu e a Isabela ficamos trocando prints também sobre os comentários de vocês. É incrível. Eu adoro. Eu sou a melhor amiga de todos vocês. Apesar de eu nunca ter visto vocês nada. Se eu ver vocês na rua, vocês provavelmente não vão me reconhecer. Eu também não vou reconhecer vocês, mas vamos sentir, vai passar aquele arzinho e falar, vibe boa. Clarissa Viana diz o seguinte. Aí tu me ferrou, Clarissa. Porque se eu tenho uma dificuldade maior do que identificar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é a minha incapacidade de dizer onde são as chapadas. Aí a Clarissa vem pra Mamanhana, Mato Grosso igual a Chapada dos Guimarães. Mato Grosso do Sul é bonito. O Pantanal tá no território dos 2 estados. Agora foi pro espaço. Agora, sei lá. Chapada dos Guimarães pra mim tava em Roraima. E eu me considero boa em geografia, viu? A Adriana
diz que foi ouvir e saiu com depressão com a leitura dos comentários, porque ela definitivamente é a pessoa que fez a faculdade errada. Conta aí pra nós, Adriana, qual a faculdade que você fez, pra saber se mais gente aqui fez a faculdade errada também. E aí teve uma galera, tipo a Thales, ou o Thales, que diz que devia ter panetone na reunião. E eu acho uma excelente ideia, eu vou estar colocando isso pra empresa amanhã. Também o pessoal aí, a Carmen, por exemplo, falando legal essa questão das empresas que investem em talentos. Ontem lemos uma notícia sobre isso, né? Sobre as empresas que mais contrataram e mais mantiveram funcionários em 2023. E o Gabriel, vou terminar com esse comentário. Gabriel falando que a Ana e Isa, ouço tanto e dou tanta risada com vocês que a minha namorada tá começando a ficar com ciúmes. A solução é colocar a namorada pra ouvir o podcast. Fala o nome da namorada. Vou falar: oi, namorada, eu quero muito ser sua amiga. Você parece uma pessoa legal. E aí, eu vou ficar amiga da namorada, Isabela também vai ficar amiga da namorada, e você, Gabriel, vai ficar sentado num banquinho, só olhando essa amizade se desenrolar. É assim que funciona a amizade feminina. E aí, a Beatriz, que eu tinha falado que era o último contato do Gabriel, mas aí a Beatriz, ela pede pra gente comentar sobre a Braskem e o impacto que tá tendo o desastre lá em Maceió, no mercado. Falaremos sobre isso amanhã, Beatriz. E prometo que falaremos, pois é um assunto muito sério pra gente comentar aqui no podcast. No mais, olha só, ficou com mais de 15 minutos, viu? Quem reclamar não ganha panetone. Beijo pra vocês, até amanhã.